Olá, boa noite. Acho que já estamos entrando ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos aqui fazer um bate-papo com a Kedman Bunchin. Vamos entrando, o pessoal já está começando a entrar. A Kedman também já entrou. E hoje nós vamos falar com essa pessoa querida, essa pessoa que eu gosto muito, que eu conheço já faz muitos anos, né? Na verdade, nem conheço pessoalmente, ainda conheço só pelas redes sociais, né? Pelos grupos aí de concurseiros, né? E é com ela que nós vamos falar hoje, a Kedman Bünchin, que é técnica judiciária do TRF1 e também é aprovada em vários outros concursos. E é com ela que nós vamos fazer um bate-papo hoje, bem bacana, bem legal. Espero que a gente... Olá pessoal, tudo jóia? Estão me ouvindo agora? Alguém estava falando que não estava escutando, né? Mas eu acho que agora vai escutar bacana, né? Então hoje nós vamos falar com a Kedman, que é uma colega nossa já de muito tempo, uma colega, ainda não nos conhecemos pessoalmente, apesar dela morar aqui também em Brasília, mas a gente se conhece pelos grupos aí de estudo de concurseiros, né? E com ela que nós vamos conversar agora. E eu estou vendo que ela já está aqui, já entrou aqui na, na transmissão e eu vou chamar ela aqui para a gente já entrar na conversa, né? Deixa eu clicar aqui, Kedman. Opa, agora foi. Então é agora que nós vamos começar esse bate-papo com a Kedman, uma pessoa muito querida, uma pessoa que ensina muitas pessoas, uma pessoa que... Olá, boa noite, Kedman, tudo jóia? Tudo bom, Alexandre? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Tá me ouvindo Oi? bem? Tô ouvindo bem, tá perfeitamente aqui, tô bem. E você, tá me ouvindo legal? Tá, Tá o áudio tá ótimo. bacana, porque eu tava vendo que comecei a abrir, só que eu tava desconectado aqui. Aí alguém me falou e percebi que não estava sendo ouvida. Mas agora vai. Mas então, Kedman, eu tava falando aqui na abertura que a gente já se conhece, né, virtualmente há tantos anos, né, a gente já se interage há Acho muitos anos, né, nesses que desde projetos aí. 2019, eu Um, tava tentando lembrar, eu acho que desde 2019 que a gente interage pela internet. será? Tu tava a gente tinha Ah, eu acho que é antes até, hein? aquele grupo congresso, lembra? No WhatsApp, tu É, o participava Congresso dele. Nacional. É. Exato. Eu entrei naquele grupo em 2019. Foi Ah, aí que a gente entendi. assim, interagiu. Tinha o Fernando, Uhum. tinha a Sim. Poliana, tinha umas galera que a gente interagia, né? Uhum. Essas é uma das Não, é vantagens verdade. das redes É sociais. verdade. Não, é verdade. Agora que eu tô me lembrando mesmo. Acho que eu entrei antes até no grupo, mas você entrou em 2019, então deve ter sido nesse período, né? Isso. E o Fernando, não sei se o Fernando vai entrar aqui hoje, né? Espero que sim, que ele apareça aqui e dê um oi pra gente. E também uniu a gente, né? É um cara muito solidário, assim, que trabalhou para unir, né? Criou aí os grupos de trabalho, os grupos de estudos, quer dizer, virtuais, né? O É. Fernando também tem essa pegada aí. Quem sabe um dia a gente traz ele para cá. Fernanda é tímido, mas é uma pessoa assim fantástica, né? Mas assim, para quem está chegando, boa noite, né? Para quem não me conhece, o Alexandre fez uma pequena apresentação. Eu sou a Kedman, técnica do TRF1, mas já fiz vários concursos, muitas reprovações, claro, né? Mas passei em sétimo Uhum, lugar no INSS, em 12º desse meu concurso, em sétimo para analista também do TRF1, analista administrativo, que na época não era formada uhum. em Direito, e passei em outros concursos, TRE Pará, né? Nessa jornada a gente já está há um bom tempo, e agora formado em Direito, meu foco é a área jurídica, e estou estudando aí para magistratura, né? Estou estudando para magistratura e fazendo os analistas judiciários que aparecem aí pelo caminho. Uhum. Sonhei junto com o Alexandre com o cenário, né? Sonhamos juntos. Lembro dos nossos grupos de Verdade. estudos ali respondendo questões 8 da noite e até às 10.
Não foi por falta de esforço, Uhum. né? Nos sonhamos juntos ali, mas o Senado não nos quis, né? Eu acredito muito que tem essa questão de o concurso de querer ser o momento certo, né? Tem a série de... Não é Uhum. só estudar. Quem pensa que é só estudar ainda não compreendeu que o concurso público, né? Verdade. Tem muita coisa. Mas essa sou É, eu. E você, Alexandre? Fale sobre você também. eu vou tentar começar pelo final, né? Na verdade, essa última prova aí, né? Teve várias coisas que interferiram também, uma pandemia no meio, né? E eu estava também praticamente sendo convocado aqui pela CLDF, então tudo isso tirou a minha concentração. Mas, como você falou, né? Eu acho que eu estou muito feliz ali na Câmara Legislativa atualmente, né? E na atual circunstância eu não trocaria também. Ah, ei, E assim, dizem que o Senado é mãe, a CLDF é avó. É é, isso? realmente, lá as condições são muito boas, assim, as condições de trabalho são muito boas, assim, pessoa assim, que não se sente bem lá deve ter algum problema, porque lá oferece todas as condições de trabalho e, enfim, salariais também, né, de oportunidades. Então é um bom lugar, assim, sabe? Estou muito contente Quando lá. eu vi a nomeação, porque meu marido não está aqui, mas eu pulei aqui em casa, Uhum. eu fiquei tão feliz. Eu Sério? porque a vitória Que de um bom. concurso é a maior vitória de um todo. É Eu a acho que nossa vitória. é uma essência do Ubuntu, né? Você é porque nós Uhum. somos. E eu fiquei muito feliz. Assim, meu marido achava que era até eu que tinha sido nomeada de tão feliz por É, mim o teu nome lá, porque a gente sabe o quanto a gente rala, né, para conseguir. sim, Então, Alexandre, eu estou assim, muito feliz, de verdade, pela essa tua nova obrigado. jornada aí na CLDF, viu? Eu sei que Obrigado. você vai fazer assim, um trabalho fantástico. Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa. E antes do TRF1, você estava nomeado em outro órgão? Quais órgãos você ocupou? Rapaz, tu acredita que eu estava falando isso hoje com meu marido? Eu falei, olha, amor, Ah, eu é? passei em concursos. É muito legal tu perguntar isso, porque eu falei assim, mas a COSAMPA foi o meu primeiro concurso, onde eu trabalhei, que é a Companhia de Uhum, Água do Pará. E para mim foi uhum, assim, maravilhoso. Primeiro que eu estava assim, num estado de extrema pobreza e tinha 2 filhas para criar, né? E entendi. eram 113 vagas e eu passei em 133. Eu achava que eu não ia ser chamada. Eu não Uhum, conhecia a realidade de concurso, isso em uhum, 2008. E meu pai uhum. disse, não, mãe, vamos ter fé. Deus vai fazer as pessoas desistirem e vai chamar até a senhora. Mas eu estava muito incrédula, sabe? Mas minha filha, a fé dela estava maior do que a minha. E aí, essa prova foi em novembro. Quando foi em fevereiro de 2008, me ligaram. Uhum. Ah, você é Diane Kedman? Você foi nomeada para a COSAMPA. Olha, meu chão assim se abriu e quase... E você morava em Belém e Hã? ficou em Belém. Belém. Você morava E eu... em Belém. Conhece? Maravilhoso. Amo Não, Belém. não conheço. Não conhece, não? Amo Ainda Belém. não. E aí, eu sei que foi assim, foi um divisor de águas, porque eu estava numa condição bem precária mesmo, desempregada, sem perspectiva, e a oportunidade da COSAMPA de me tirar ali da pobreza e abrir a minha Uhum, mente. Assim, tem gente que não consegue compreender o porquê que eu sou tão animada e entusiasta de concurso. O concurso não uhum, é somente uma porta de emprego. Se você permitir, ele te abre uma mente. E aí tu fica, cara, se eu passei aqui, eu consigo. Se eu tiver um pouco mais de entrega, eu consigo um concurso uhum. melhor. Eu posso dar um passo a mais. Sim, Então, o concurso da COSAMPA tirou de mim a Cosamba. incapacidade que eu acreditava que eu tinha, sabe? Ah, eu sou incapaz, eu não Entendi. consigo ter uma vida melhor e tal. Então, quando Deus me abençoou ali com a COSAMPA, eu pude ver que eu conseguiria. E eu acho que isso, do concurso público assim, é algo perfeito. Porque assim, o setor público, pelas minhas Entendi. características fenótipas, por eu ser uma mulher preta,
Eu não Uhum. conseguia. Não é porque eu não ia procurar, mas eu não conseguia. Mesmo tendo curso de informática completo, mesmo tendo um curso intermediário de inglês, eu não conseguia. No setor privado, o que me ofereciam eram os trabalhos operacionais, que pagavam uma mixaria e eu, com duas Entendi. filhas, não tinha. Então, eu fui para o concurso público porque o setor privado me rejeitou. E eu falei assim, cara, ou Te rejeitava. eu estudo, ou não tenho perspectiva. É, Então, e o concurso oferece mais oportunidades iguais para homens e mulheres. Claro, não tão não tão iguais, né? Mas iguais, mas existem existem as linhas de largada, né? Diferentes, mas ainda é mais democrático do que outras formas de carreira. de carreira. É tão tal que você não vê muitas pessoas CEO crescendo, pessoas pretas crescendo no setor privado. É muito, muito complicado. Né? Então, o setor público Uhum, foi que me deu essa oportunidade, fez com que eu me formasse, né? Me deu condições de me formar. Hoje, além de ser formada em gestão pública, eu tenho formação em Direito, sou bacharel em Direito. É, bacana. agora tenho pós-graduação em Pós-graduada, né? pós-graduada. Então, por quê? Uhum, Público que me deu. Então, assim, eu sou extremamente grata e sou apaixonada pelo concurso público. Então, eu vim da Cozampa, uhum, que eu sou apaixonada pela Cozampa, fui para o TRF1 como técnica, estou lá até hoje, desde 2012. entendi. E agora, né? Aí você primeiro foi para Manaus e depois para Brasília, Não, foi isso? primeiro eu fui mesmo no Pará, em Paragominas, interior do Pará. Aí de Uhum, Paragominas eu fui para Manaus, por causa da uhum, Sofia, minha filha com síndrome de Down. uhum, Fui para a capital para ter mais oportunidades. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu vir para Brasília, que foi ano passado, uhum. então eu Ah, tô entendi. Brasília, então já tem aí 11 anos, 2012, 11 anos de Uhum. justiça. E muito, muito, muito feliz, muito grata a Deus. E E aí, nessa história toda também até. Oi? não, Pode falar. não pode falar. Não, nessa história toda, assim, você até inspirou a tua filha, né? Tua filha desde nova, adolescente, né? Me corrija se eu estiver errado. Também começou a estudar e já foi nomeada também em cargo, né? Eu tenho três filhas, né? A mais velha, que passou também para a técnica do TRF, está aguardando nomeação, porque essa pandemia teve uma parada, né? Está aguardando Uhum. nomeação, é advogada lá em Paragominas, estuda para delegada. Uhum. Aí, Olha só que aí a minha bacana. filha do meio, que é a Adlen, tem 21 Uhum. anos e hoje ela também estuda para carreira policial. Hoje ela é policial penal em Uberlândia, também concursada. Olha só E o meu que marido bacana, hein? também agora está estudando para concurso. Já botou ele para Botei ele para estudar. Eu falei, "Não." pirar. E passou, tem 6 meses que ele está estudando e conseguiu êxito no Uhum. CNP. Não está entre os 4 aí, né? Mas botou no Olha meio só que aí, bacana, como hein? técnico Não, do CNP, que a gente sabe como é difícil encarar o SESC, né? não. CNP, CNP, eu vou te contar, é um excelente órgão para se trabalhar, né? Pelo que a gente tem notícia. Sim, Inclusive, esse concurso que teve, né? Eu incentivei muitos colegas a fazerem, porque, assim, o pessoal tem aquela história, assim, né, Kedman? O pessoal olha, salário de tantos mil reais em Brasília. Pô, dá para viver com tantos mil reais em Brasília? Aquela história que a gente sempre ouve, né? Aquele mito, mito, né? mito, E foi, mito meu, mesmo. assim, claro, todo mundo quer uma condição melhor, né? Mas como sua experiência, primeiro é importante você ir indo de degrau em degrau, né? Primeiro um passo, depois outro, né? E além do mais, uma carreira como do CNMP, ela oferece diversas oportunidades, né? Ela vai te levar a um mundo que você nunca não faz ideia, mas vai fazer ideia lá na frente, né? E deixa eu até te perguntar, né? Você contou essa sua experiência, né? Nesse órgão lá no Pará, né? Com a Zampa, que te ajudou a te tirar, né, de uma situação suficiente, assim, né?
E assim, mas a gente vê que hoje muita gente parece que quer fazer concurso e já quer começar a ganhar 30 mil reais, né? O cara não vai fazer uma Eu fico prova se ele não impressionada. começar a ganhar 30 mil reais, né? Eu fico Você impressionada. vê esse fenômeno? Não, até porque, olha, para você que está aqui assistindo a gente, boa noite. Para quem for chegar nessa live, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção. Gente, pergunta para quem do seu lado. Quem ganha 7 mil reais? Líquido. Dá para viver em Brasília? Meu amor, dá. Só não dá se você quiser morar no Lago Sul. Se você quiser morar nos melhores apartamentos na Asa Norte. Se você quiser comer todo dia no Fausto Emanuel. Aí você não vai conseguir mesmo, não. Mas se você for um cidadão comum, você consegue. Hoje eu sou técnica. Meu marido está desempregado porque ele veio de Manaus comigo e se dispôs a abrir mão do trabalho dele para as oportunidades que a gente tem aqui. E a gente vive com o salário de técnico do TRF1. E estamos muito bem. Então, para com essa... Primeira dica. Para de acreditar que Brasília é algo surreal. Tem a Brasília milionária? Tem. Mas essa não é a que a gente frequenta, né? Exatamente. Não é, pelo menos não é a minha, né? Não é a minha Brasília. Igual, por exemplo... Não, pode falar. Antes de eu morar aqui em Brasília, eu já morava em São Paulo, né, que sou paulista, mas antes mesmo morava em Florianópolis, né? Não era concursado lá em Florianópolis. Florianópolis, por ser uma cidade turística, também é uma cidade que tem um nível de rendimento alto, assim, né? Mas, assim, tem a Florianópolis dos turistas, dos milionários, que frequentam os beach club, e tem a Florianópolis da população normal, né? Que almoça em casa. Exatamente. Segunda coisa, meu querido, olha, fazer concurso de escada é uma das melhores escolhas que podemos fazer. Por quê, Kedma? Primeira coisa, não tem nada melhor do que você fazer um concurso, Alexandre, e reprovar, mas ter um lugar para voltar. Porque quando você faz concurso desempregado, cada concurso é um desespero. Cada concurso é o concurso da sua vida, porque é aquele concurso que vai tirar você da pobreza, da situação de você estar, da vulnerabilidade que você está. Eu lembro que eu estava desempregada e eu vi meu nome lá em 133, não estava o nome de vaga, eu chorei desesperadamente, porque era o concurso que ia me tirar daquela situação. Depois outros concursos eu fazia tranquilo, sabe? Eu vou fazer... A leveza, né? Eu falo pro meu marido que eu vou pra onda. Ele falou assim, a única pessoa que vai fazer prova para se divertir. Eu vou fazer prova, eu volto para casa tranquila, porque eu sei que se eu não passar, eu tenho para onde voltar. E aí a cobrança é menor e você consegue estudar bem melhor. Terceiro, é uma ilusão esse negócio de quem só estuda mais. Porque você tem um dia inteiro, mas você não vai conseguir estudar 12 horas por todos os dias, porque é longo prazo. E como a gente fala, concurso é resiliência, é constância. Então, não subsiste, Alexandre, uma jornada de você estudar todo santo dia 10 horas. Não. Você acha que a pessoa vai conseguir manter essa rotina por 2 anos? Não consegue, né? A pessoa... Quando eu comecei a estudar para concurso, eu trabalhava, né? E estudava. E aí, como eu fazia muitas viagens a trabalho e também fazia horas extras, então eu tinha muitos dias de folga e férias, né? Aí teve um dia que eu peguei uma férias cheia, né? 30 dias, ou, se não me engano, que era privado. E aí, e mais folga que eu tinha lá, acumulada. Meu, deu uns 20, 15 dias, eu falava, não aguento mais, eu preciso ir trabalhar. Preciso ir trabalhar para conseguir voltar a estudar, senão eu não ia conseguir. Olha o que eu fiz recentemente. Semana passada terminou minhas férias. Eu peguei 18 dias de férias e falei assim, vou botar meus estudos em dia. Eu vou pegar esses 18 dias e vou botar. Fernando, uma semana eu adoeci, não consegui estudar. Na outra semana, a Eva entrou em greve, aí eu tive que ficar com ela pela parte da manhã, porque o pai estuda pela parte da manhã. No final, meu querido, eu estava, sabe quanto? 4 horas por dia, que é o estudo que eu faço.
também quando eu estou trabalhando. Então, Trabalhando. não se engane. Eu tenho uma filha, a Adrien, que ela é penal, policial penal. Uhum. Eu tomo ela, por exemplo, ela só estudava. Eu conseguia ver eu via o estresse na cara dela, de só estudar. Eu chegava assim nela, Uhum. e aí, a novidade? Ela, que novidade? Eu só estudo. Já assim, sabe? Irritadíssima. Hoje que ela trabalha e estuda, é outra pessoa. Outra pessoa. Entendi. Então, a Daniela tá aqui, a linda, a Dani tá aqui falando que é verdade. Não dá, né? Pra ficar só estudando. É. E hoje, ela fala, é outra mãe, é tão bom trabalhar, chegar em casa, tendo meu período de estudo. Então, quando me perguntam, eu estou pensando em largar meu emprego para estudar, eu falo, meu filho, não faz isso. Você vai se arrepender. Daqui a um ano, você não vai estar mais suportando. Uhum. Porque assim, Alexandre, a gente sabe que com o tempo a gente vai conseguir passar. Mas quanto tempo? Uhum. Pois é. Quanto tempo? Ninguém tem resposta, né? O concurso ele é um projeto, né, que a gente não sabe se vai dar certo, né? Você pode uma plantação que a gente está ali plantando, mas não sabe se dá certo. Não tem nenhuma certeza, né? É um investimento de altíssimo risco, vamos dizer assim, né? Se você comparar com o mercado de ações, é um investimento de altíssimo risco. Você não sabe se você está ali investindo dinheiro, tempo. E, assim, eu vejo muito aí nos grupos, né, que eu faço parte. Você falou aí do concurso escada, né? Eu concordo muito contigo, sabe? Porque eu até fiz essa provocação. Tem gente que só quer ganhar 30 mil reais, né? Para começar a estudar ou para ir fazer uma prova, né? É claro que isso é ilusão, né? Desde que não seja, obviamente, um salário aviltante, desrespeitoso à legislação trabalhista, realmente acho que a pessoa deve procurar e passar no concurso escada, né, como a gente chama, né, e quem sabe às vezes até não é um concurso escada, seja um lugar que ela vai se dedicar pro resto da vida, por qualquer motivo, porque ela gostou dali, porque não quer mais estudar, e tá tudo bem, não tem problema não, né, então, e eu quando eu passei em um primeiro concurso, né, na Câmara de Limeira, que é uma instituição, assim, que também oferece boas condições, que também tem um plano de carreira bacana, né, me deu, como você falou, me deu oportunidade para eu investir até em mim. Assim, eu comecei a comprar mais livros, comecei a comprar mais material. Tipo, não economizava, né? Se eu precisava, eu gosto de ler no papel, né? Então comprei uma impressora nova, estava sempre comprando papel para imprimir. Então, assim, para mim isso não era gasto, né? Era um investimento. Então, estar nesse concurso, né? Ter passado nesse primeiro órgão, me fez ter boas condições de ter uma qualidade de vida melhor, poder investir em mim, assim, né? Poder investir no estudo sem economizar, né? Uhum. Então, sem pressa. E estudar para concurso público é caro. Não é uma coisa barata. É caro. É caro. Uhum. Né? Então, você hoje está no LDF por fruto de uma escolha de fazer um concurso escada, né? Por fazer um concurso antes desse. Hoje você já se considera aposentado dos concursos, Alexandre? Olha, eu me considero. Eu me considero aposentado, assim, dos concursos, né? Do mundo do trabalho, eu não sei, né? Não sei se um dia eu vou me aposentar. Tantas reformas atrás da outra, mas dos concursos essa eu posso me libertar, assim, né? Hoje você pode dizer, claro que sou consultor, tô realizado. Sim, posso dizer, né? Tô tranquilo quanto a isso, assim. Claro que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nada é absoluto, e espero que nada seja assim absoluto mesmo. Mas, assim, a princípio, quero desenvolver meu trabalho aqui e outros trabalhos, né? Isso que eu quero me dedicar, né? Então, agora, felizmente, assim... 100% na carreira, né, Alexandre? Exatamente. Quero curtir também Brasília, né? A família, a gente quer curtir esse momento, né? A tua formação é comunicação. Tu ia falar um pouquinho de você, aí a gente acabou falando de outra coisa. Eu sou formado em jornalismo, né? Pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou, como eu falei, natural de São Paulo, né? Numa cidade chamada Tupã, que é uma cidade bem no interior de São Paulo, né? Meus pais moram lá.
Aí depois eu fui estudar em Santa Catarina, né? Fiz essa loucura e fui lá para Santa Catarina estudar, né? Fazer a faculdade, que era uma faculdade federal, tal. Passei no vestibular, achei legal a experiência, né? E, e por lá fiquei muitos anos, trabalhei sempre na área privada, né? E só que nos últimos anos eu fui assessor parlamentar por um convite de um conhecido, né? De um amigo nosso, e fiquei 8 anos assessorando esse parlamentar, né? Como cargo comissionado. E aí, assim, esse deputado ele não ia mais se candidatar, né? Isso já estava muito claro. E eu falava, bom, agora tem que voltar, tem que achar uma outra forma de sobreviver, né? E a carreira de jornalista, assim, ela é muito complicada, né? Na iniciativa privada, eles não reconhecem de forma salarial, trabalha muito, né? E ia ser muito difícil eu voltar para o chão da redação, vamos dizer assim, né? Para o chão de fábrica da redação, né? Eu falei, não, uma oportunidade é o concurso, né? E eu trabalhava, viu, Kedman, na Assembleia de Santa Catarina, né? E lá em 2010, quando eu era funcionário lá, teve um concurso muito interessante. O último concurso da Assembleia de Santa Catarina foi em 2010, quando eu era funcionário lá, né? Inclusive, no mandato a gente ajudou os aprovados e tal. Só que naquela época eu nunca pensava em fazer concurso, não estava isso na minha cabeça. Eu estava com outro projeto, né? Tinha outras ideias, assim, né? Mas aí depois, concluindo esse mandato, eu falei, não, vou estudar para concurso. Aí fui trabalhar em 2 trabalhos, né? Um de manhã e um à tarde. Só que eu não estava conseguindo estudar, né? Com 2 trabalhos, né? Um era uma assessoria de imprensa e outro era uma coluna, uma redação, né? Aí eu tive que deixar deixei um trabalho que pagava menos e me esgotava mais, né? E comecei a estudar em 2015, né? Janeiro de 2015. O primeiro concurso que eu fiz, por coincidência, a gente falou agora há pouco, foi do CNMP, né? E vim aqui para Brasília fazer esse concurso. Eu comecei em janeiro, o concurso foi em março, se eu não me engano, e foi uma tragédia, assim, minha prova, né? Eu achava que estava lendo russo, assim, né? Peguei aquela prova, não fazia ideia do que estava lendo, né? Foi aí que eu vi, não, preciso entender o que eu vou fazer, né? Foi quando eu comecei a estudar como estudar para concursos, né? Uma referência para mim muito boa foi daquele juiz de direito, né? Juiz federal, o Dr. William Douglas, né? Que para mim é o pai de todos esses métodos de estudo para concurso, né? Dr. William Douglas. Depois todo mundo só copiou ele. Por coincidência, no dia que eu vim fazer, quando eu vim fazer a prova aqui em Brasília, depois da prova eu fui num shopping, entrei numa livraria, achei o livro dele, comprei. Aí em novembro de 2015, né, passei esses meses todos estudando, aí eu fui fazer uma bateria de provas e fui aprovado em 3, né? Aí foi que eu fui para Limeira e depois vim para cá, né, em resumo. Que maravilha. Tu falou de técnica de livro, vamos falar sobre isso, sobre técnica de estudo? Vamos. Muita coisa. 3 meses, compre meu material, arraste para cima, 3 meses você vai passar no concurso. Só faça isso, esse resumo, e você vai passar. Hoje a gente vê muito isso na internet, né? Essas fórmulas mágicas. Então, se você só ler a lei seca e fizer as questões, você vai. Cada um tem uma técnica muito... O que tu acha? O que tu acha, assim, disso? Qual é a tua visão a respeito de técnica, de como estudar? O que funcionou para ti, Alexandre? Então, para mim, o que funcionou muito, né, foi fazer assim. Eu comecei fazendo resumos, né, numa folha corrida, numa folha de papel corrida, de caderno normal, né. E aí eu comecei a estudar sobre técnicas. Aí eu vi que eu tinha que fazer um resumo mais resumido, assim, né, porque escrever numa folha de papel grande acabava que eu não resumia, acabava que eu copiava boa parte do conteúdo, né. Então eu comecei a criar o flashcards, né? Que são aqueles cartões de leitura rápida, que seriam que hoje o pessoal chama de Anki digital, né? Que o Anki digital é o antigo flashcards, né? Que o claro, é apaixonado. O Anki tem muito mais ferramentas. Que o Anki tem mais ferramentas, obviamente, né? Que o papel flashcard não tem. Só que assim, e como a gente tem pouco material de comunicação disponível, né, voltado para concursos,
eu comecei a ler a teoria, né, a literatura de comunicação social, e resumi nesses flashcards, né? Então, assim, esse material me dava uma agilidade para produzir, eu mesmo tinha que fazer o resumo, porque ele é curto, então eu tinha que elaborar o resumo, e permitia uma revisão rápida, né? Além de eu fazer mecanicamente ele, já era uma revisão, eu consultava eles de vez em vez, né? Então já significava uma revisão, né? Ou seja, E estudo outra coisa, ativo, né? E era o teu estudativo. não era material de uma pessoa, não era um flashcard que uma pessoa fez. O material era produzido por você, um Exatamente. estudo ativo, não é isso? E Exatamente. foi 6 meses que você passou, né? Vamos deixar claro. Foi? E não foi com 6 meses que você conseguiu. Não né? foi. É uma coisa que Não. tento muito fazer com que as pessoas compreendam isso, que o estudo para concurso, ele é um processo, até tu absorver todo aquele conteúdo novo que está sendo inserido. Gente, vai levar uns mais, menos. O que funciona para mim e que eu me arrependo de ter deixado para trás, mas eu estou resgatando, é leitura e eu mesmo formar, fazer meus mapas mentais, eu mesmo escrever, ler o PDF ali, já assisti uma videoaula, mas eu mesmo ativamente estudar e fazer bateria de questões. É o que funciona para mim. Essa questão de estuda só lei seca e faz questões que você vai passar, para mim não dá certo. O estudo ele tem que ser integrado. Eu tenho que ter uma boa doutrina, eu tenho que ter, no meu material tem que ter também lei seca, tem que ter informativo, porque hoje em dia os concursos estão mais difíceis, né? A gente tem percebido isso. Então, as bancas, se você não tiver uma boa base, quatro cada vez mais qualificadas. Se você não tiver uma boa base, você fica pelo caminho. Se você estudar 10 horas achando que estudar só uma lei ou estudar só por resumo, você vai passar. Escuta que eu estou te falando, que eu vou falar com todo carinho para você que está assistindo e vai assistir. Você não vai passar. Porque a galera está estudando para valer. Então, a gente tem que largar a mão dessas fórmulas mágicas, Fernando, e fazer um estudo de verdade, sentar, pegar material. Ai, meu Deus, tem 200 páginas, larga de preguiça, pega e vai estudar. Porque como é que pode, Alexandre, eu querer ganhar 20 mil, 30 mil, porque hoje eu passei de escada e posso sonhar com um salário de 20 mil. E querer estudar por material fraco, por resumos. Vai dar certo? Não vai. É um resumo, material produzido por outra pessoa, né? A teoria até tudo bem, né? Mas assim, o resumo e aqueles mapas mentais produzidos por outra pessoa não funciona. Justamente assim, chama mapa mental porque ela tem que estar adaptada à sua mente, né? Sua forma de... Não a mente de outra pessoa, que inclusive já passou em um concurso. Uma coisa que eu fazia... Um flashcard. Flashcard de outra pessoa não funciona, né? Uma coisa que eu fazia muito, assim, né? Depois que eu já passei na Câmara de Limeira, já tinha passado em outros concursos, que eu comecei a aplicar, que para mim funcionou muito bem assim, para a Câmara Legislativa, né? Tanto que no concurso da Câmara Legislativa eu passei em segundo lugar na prova objetiva, né? E pela banca FCC, né? Até um parênteses antes, né? A banca FCC, eu acho que ela é uma banca muito boa, sabe? Ela, por muito tempo, foi considerada uma banca só decoreba, mas eu acho que ela evoluiu bastante, sei lá, de 2014, 2015 para cá. E hoje ela não está pegando assim, muitos concursos, não sei se tem algum problema legal aí, jurídico nessa questão, né? Mas é uma banca que eu acho excelente. Também. Assim, muito melhor que a FGV, muito mais correta, muito mais honesta que a FGV. E, assim, tão boa quanto a CESP. Na área de comunicação social, eu acho ela muito melhor que a CESP, né? Mas voltando, né? O que eu fiz e comecei a fazer quando eu estava estudando para a CLDF, para mim deu muito certo e eu acho que valeu a minha aprovação. Né? Que eu ia fazer as questões e de comunicação social, principalmente, né? Que era o meu cargo específico, né? E eu, com base
base na pergunta, né, e a resposta, eu ia procurar na literatura da área, né, na teoria da área, onde é que estava aquela resposta, da onde o examinador tirou aquela pergunta e aquela resposta, consequentemente, né? Então, assim, toda questão eu fazia isso tudo inverso. Primeiro eu queria saber onde é que estava isso na teoria, né, depois de responder, de acertar ou errar, queria saber onde é que estava isso na teoria para eu saber da onde o examinador, a origem daquela questão, né? Então, assim, eu comecei com isso a saber cada banca estava pensando de onde ela tirava cada pergunta e a respectiva resposta, né? Tanto que eu, por muito tempo, eu comentava lá no que concursos, né? Que eu falava, essa resposta está em tal autor, tal livro, tal página. Aí outra, em vez de eu ficar respondendo aquelas discussões do que concurso, eu dava a fundamentação daquela resposta, né? Essa resposta corresponde à teoria do autor tal, do livro tal, né, de tal página, porque eu fazia esse estudo inverso, né? A partir da pergunta, eu ia procurar a resposta na literatura. Ou o tradicional seria ler a literatura e fazer a resposta, né? Então, eu primeiro fazia a pergunta, a questão, e depois eu ia para a literatura achar onde é que ela estava, em que página, em que capítulo, né? E, eventualmente, pegava aquele capítulo e dava uma revisada, entendeu? Porque, pô, esse capítulo aqui, esse autor aqui está sendo bem cobrado, então vou dar uma revisada nele, né? É um estudativo, tu vai, tu pesquisa, tu vai atrás, tu corre, tu Sim, anota lá. exatamente. Nesse trecho, eu faço muito isso. A FCC cobrou na prova de 2023, na prova de 2019. E isso faz com que a tua mente consiga entender que aquilo é importante. E eu vejo hoje em dia, Alexandre, as pessoas com muita vontade de só consumir material dos outros. É mapa mental não sei de quem. E aí, como foi produzido por outra pessoa, você não sabe se está atualizado. Você não sabe se realmente aquilo ali é algo bem produzido. Eu vejo as pessoas querendo... Eu recebo muito. Me passa o teu cronograma, me passa o teu resumo. Gente, resumo é fortalecimento, que os pessoal chamam de caderno de erros, é individualizado. É da pessoa. Quanto mais materiais de outras pessoas você consumir, só demonstra a sua preguiça intelectual e faz com que você tenha a ilusão de que você está estudando, mas aí vem as provas e você não passa, e passa anos e anos. Eu estou vendo pessoas anos que não conseguem passar, porque fica nesse negócio de não, porque eu não vou para a doutrina, eu não vou não sei o quê, porque por aqui é mais rápido. Por aqui é mais rápido, mas não passa. A Clóvis diz assim, a indústria dos cursinhos deixou as pessoas acomodadas e preguiçosas. É porque tá querendo todo mundo entregar um material enxuto, material. E, gente, se você... Todo mundo que eu conheço, o Alexandre, eu via que você era diferenciado no nosso grupo, que tu fazia umas perguntas assim que eu ficava, gente, de onde o Alexandre tá tirando isso aqui? Aí tu fala, essa pergunta tá no rodapé do livro tal e tal e tal. Meu Deus! Mas esse é o diferencial, é a curiosidade, é você saber, poxa, mas estão pedindo muito aqui, o doutrinador, no meu caso, Penalty, Kleber Masson, deixa eu ver o que esse cara está pensando mesmo, né? E ir atrás, esse estudo, o teu material, ele tem que estar com a tua cara, tu tem que ter uma conexão com aquele material. Se você tu consome um monte de material, tu tem vários materiais. Qual a conexão que você tem com ele? E se você não tem conexão, como é que você vai revisar um material que você não tem conexão alguma? Então eu tô botando... Ele tem que responder às suas necessidades, né? Tem que responder às suas necessidades individuais, no caso. Uma coisa também que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu não sei se isso tem um nome, né? Mas eu chamo de oscilar o material de estudo, assim, né? Por exemplo, como eu falei, eu estudava material de comunicação social, então assim, eu pegava um autor sobre teoria da comunicação e lia aquele livro, né? E pegava outro autor sobre a mesma matéria, né? E lia aquele assunto também, né? Claro, de forma mais... verificando o que era mais importante em cada um, né? Mas assim, aí eu lia um assunto num autor e lia outro assunto em outro autor. E, às vezes, eu estava lendo um e revisando pelo outro, porque em alguns aspectos coincidiam, e outros aspectos,
desenvolvia um assunto melhor e outra desenvolvia outro assunto melhor. Então, assim, eu estava sempre tendo acesso às matérias, né, por autores diferentes, então eu estava revisando por autores diferentes. Acabava assim, era um conteúdo novo, mas também era de alguma forma também uma revisão, né? Então eu sempre busco oscilar isso. E não só oscilar autores, mas também oscilava assim, por exemplo, um dia eu assistia uma videoaula, outro dia eu assistia um áudio, eu assistia um vídeo, né? Tentava mudar, tentava mudar os vários estilos, né? Os vários meios, as várias formas de ter acesso a um conteúdo, né? Forma, se eu não entendi em vídeo, eu entendi no PDF e assim por diante, né? O Clóvis pergunta aqui, Alexandre, você tinha muitos livros da área, então, ou pegava na internet? Como fazia a busca, no caso da tua área? E boa pergunta, Clóvis, obrigada. Tá. Como é que tu fazia? Então, desde a faculdade, assim, eu nunca fui um bom aluno assim, né, na faculdade, mas eu sempre comprei muitos livros, né? Tinha feiras, assim, eu comprava muitos livros. Então, eu adquiri bastante livros e carreguei eles, né? Só que, assim, também não foram muitos, né? Mas, até como a gente estava falando na conversa anterior, depois que eu passei para a Câmara de Limeira e eu tinha uma bibliografia básica que eu queria adquirir, eu fui lá e comprei tudo, entendeu? Eu já estava ganhando um saláriozinho legal, então eu podia comprar mensalmente 1, 2, 3, 4 livros que eu achava interessantes, né? Então, assim, eu fiz a minha prateleira. Mas fala com sinceridade. Tu consumia esse material, vamos chamar de doutrina da tua área, ou tu é que compra um monte de livro e deixa lá e não consome? Tu consumia? Não, consumia. Consumo até hoje ainda, né? Com raras exceções, assim, porque tipo, esse livro é uma porcaria, não vale nada, mas como era já livros consagrados, desculpa, como eram livros já consagrados, tem esse pessoal aí também, né? Compra. Mas como era um livro... Como eram já autores consagrados, né? Então não tinha erro, assim, né? Eu sabia que era eles mesmo que eu queria ler. Porque tem pessoas que querem adquirir, mas tem um monte de... Eu conheço vários. Um monte de material e não consome nada. Não consome. Só fica pulando. Estuda aqui, vai para outro. Tem isso também. É outro erro, gente, que a gente comete muito. De pular muito de material. Outra coisa que eu digo de coração para vocês. Adotem um material para vocês. Vocês têm uma doutrina, um PDF. Pegue aquilo ali. Porque ao longo da jornada vai ficar mais fácil vocês estudarem. E eu estou falando isso até para mim, porque eu já passei por essa fase também de acumular. Em 2022, eu falei para mim, chega, eu não vou mais ficar adquirindo. Principalmente, se eu estiver errada, o Insta, tu me corrige, mas eu tenho essa sensação, se você está assistindo a gente, comenta aí, o Instagram nos prejudica. Porque aparece um colega e fala, olha, eu estou usando esse material, é muito bom, não sei o quê. E aí tu começa a duvidar do teu material. E aí tu muda. Aí outro, não, verdade. Porque eu peguei aqui no outro cursinho, essas videoaulas são sensacionais e tá total. Aí tu vai lá e consome. Então, a gente tá comprando muito material e não consumindo. E aí, ano passado, Alexandre falou assim, chega, eu vou parar com isso, porque isso está gerando uma ansiedade. Eu não era assim antes. Vou pegar o material que eu tenho, organizar. A partir do meio do ano, eu comecei a organizar meu material e a consumir. A Daniela diz aqui que o povo compra pensando que vai tirar traça, virar traça. Só vira traça. Só vira traça. Porque no final, não tem como tu ter um mundo de material e não consumir. Então, meu povo, respira e consuma o material. Faça como Alexandre. Compre a doutrina da tua área, os melhores livros, como o Alexandre falou, que comprou os melhores livros e consumiu, devorou aquelas informações, do que ficar achando que o livro do outro colega é melhor. Foi um erro que eu cometi. Eu estou passando para você aqui. Não cometa, não faça isso. Sim. Você tem toda a razão, né?
Tem até o William Douglas, né? Ele tem uma visão de abordar essa situação que eu gosto muito, assim, né? Não só essa situação, mas várias outras, né? Ele diz assim, quando você vai prestar um concurso, você tem que primeiro se apaixonar, amar o órgão para qual que você vai, você tem que gostar da matéria que você vai estudar, vai cair raciocínio lógico. Porra, eu amo raciocínio lógico porque é raciocínio lógico que vai me fazer passar para esse órgão que eu desejo, por exemplo, né? Ah, vai cair, sei lá, direito administrativo, licitações, né? Contratos. Pô, eu vou ter que amar licitações, contratos, porque é com essa ferramenta e com ela também que eu vou ter que conseguir entrar. Então, em relação ao material também, né? Você vai ter que gostar do seu material. Pô, esse é meu materialzinho, eu vou encapar ele, né? Se fosse físico, né? Vou encapar ele, igual na escola, né? A gente já vai encapar ele, botar um lacinho aqui e tal, porque é ele que vai te fazer levar, né? Então, como você falou, em vez de rejeitar o que você tem a mão, né? Procure, né? Claro, se ele for insuficiente em um aspecto, vai complementar ali. Se você tem determinada coisa realmente que não, isso aqui não tá bom, tá incorreto, beleza, mas assim, não é o caso, né? Isso não é a maioria, né? O Clóvis pergunta assim, essa pode ser para vocês dois. No pós-edital, você tinha essa história de meta de horas de estudo ou varia? Às vezes vejo as pessoas mais preocupadas com carga horária do que com qualidade. Aí a Renata que entrou, a Dani disse que ela ama o MPT. A Dani, ela quer ser auditora fiscal do trabalho. E esse ano tem, faça como a Alexandre falou, ame o órgão, ame seu material. Mas vamos voltar aqui para a pergunta do Clóvis. No pós-edital, essa história de meta de horas. Como é que tu fazia isso? Horas líquidas? Porque o William Douglas fala isso no livro dele, né? Da gente ter nossas horas líquidas. Como é que é? Então, assim, na verdade, eu nunca usei esse critério, assim, de horas líquidas, né? Eu fui usar só depois mesmo, mas comigo não funcionou, porque me gerava muita ansiedade, né? Vamos supor, eu fazia como até o William Douglas recomendou, né? Eu fazia um quadro de horário da vida, né? Do trabalho, de ir no mercado, de não sei o quê, das diversas atividades que a gente tem, e o quadro de horário de estudo, né? E intercalava meus estudos de acordo com as possibilidades, né? Mas, por exemplo, se eu tinha 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ia começar a estudar 8 horas, né? Às 10, por exemplo, eu estudava essas 2 horas, né? Dividia as matérias e tal. Só que eu não ficava pausando, assim, né? Parei para tomar água, parei para ir no banheiro, parei para isso, né? Eu não ficava fazendo isso porque isso me gerava muita ansiedade, né? Entendi. Mas eu sabia que não eram 2 horas no calendário, no cronograma, mas a prática era, sei lá, 1h45, beleza. Mas não importava. Mas foi 1h45 estudada, não importava, né? Mas para o meu critério, para o meu acompanhamento, eu sei que aquele dia eu estudei 2 horas, no outro dia eu vou estudar por aí também, né? Então, assim, eu procurava estudar de manhã, eu era da turma que acordava às 5 da manhã, né? Estudava até a hora de ir no trabalho, aí depois do trabalho eu voltava e estudava menos à noite, né? Porque eu já chegava esgotado, né? Então eu preferia dormir e no outro dia acordar cedo para estudar mais. Ó, a minha filha que é penal, falei de ti, Adeline, aqui, que ficar só estudando para ti, eu te dei um exemplo de pessoas que só estudavam e como é melhor hoje para ti ter trabalho estudando para concurso. Falei de ti aqui, se tu souber, foi eu que falei. Mas voltando aqui essa pergunta, para mim funciona. Olha que legal, para ti não dar certo, para mim funciona. Eu uso o aplicativo aprovado e eu ponho essa questão de parar e tal. Gera um pouco de ansiedade, porque tu fica, putz grila, 4 horas que eu tô aqui sentada e estudei 2. O que eu fiz com as outras 2 horas? Gera, mas isso eu fui treinando, hoje eu não me importo muito. Mas só para eu ter noção de quanto
eu estou sendo produtiva, eu gosto, eu sou um pouco sistemática com o negócio de tempo, hora, então serve para mim. Mas para quem não serve, tá tudo bem também, viu, Clóvis? O importante é, Sim. no pós-edital, você fazer um estudo diferente, um estudo focado na banca, focado em questões, e que você, do edital, tenha poucas coisas que você não sabe. Você já tenha tido, né, um estudo pretérito, para quando o edital chegar, você se preocupar em fazer suas revisões, fazer suas questões, dentro do seu contexto. Uma outra coisa que as pessoas não entendem, gente, cada um tem a sua vida. O contexto de vida do Alexandre é um, o contexto de vida meu é outro. Então, eu vejo muitas pessoas falando, quanto tempo de estudo? Quantas horas líquidas você faz? Velho, estuda o tempo que você tiver. Tu tem 1 hora, estuda 1 hora. Tu tem 2 horas, estuda 2 horas. Porque se você for ficar comparando, a Kedman estuda 4 horas todos os dias, eu não tenho essas 4 horas. Eu não vou poder fazer concurso público. É uma bobeira, sabe? É você comprometer com o tempo que você tem. Primeira coisa. Porque a realidade de cada um é diferente. Outra, você, como a gente já falou antes, se você não tem um tempo disponível, tenta um concurso menos complexo, né? Um concurso de prefeitura, concurso de estado, e de repente 1, 2 horas de estudo diárias comprometidas, você consegue, você vai lograr êxito para ter mais tempo para poder estar por concursos melhores. Então, o importante mesmo é você se comprometer com o tempo que você tem. Algumas pessoas me buscavam, Alexandre, para orientar para estudo, e eu via tanta gente ficar pelo caminho porque, mas eu só tenho 2 horas. Eu não tenho tempo. Gente, olha, vamos falar a verdade? Eu acho assim, Alexandre, não sei se você concorda comigo. É impossível uma pessoa... Eu sei o que você vai falar e eu concordo. É impossível a pessoa não ter no seu dia 2 horas. 2 horas, né? Sim. Por mais ocupado que a pessoa... 2 horas. Essa história toda, assim, que a gente está conversando, viu, Kedman? Que a gente começou, só vou fazer uma prova se eu ganhar 30 mil, só vou fazer uma prova se tiver 100 vagas, só vou fazer uma prova se eu tiver 24 horas para estudar. Na minha visão, assim, pode estar sendo um pouco rigoroso. Assim, tudo é justificativa para a pessoa já não ir fazer a prova e ser aprovada, né? Já aceitando que não vai ser aprovada. Né? Tipo, ela está construindo uma justificativa para si própria que não vai dar certo. Então, primeiro a pessoa tem que trabalhar isso nela. Não, eu vou conseguir, vai ser difícil, tal. Eu não vou, talvez eu não ganhe tão bem como eu queira, talvez não seja o órgão dos meus sonhos, tal, mas eu quero passar e vai ser assim, né? Então, se a pessoa não trabalhar isso com ela mesma, né, de que ela fica inventando justificativa para não encarar a coisa, né? Então vai ser sempre assim, né? Porque sempre vai ter um problema. Não vou fazer porque é uma cidade X. Cidade X tem muito... começa com a letra R, a cidade começa com a letra X, né? Então... É porque é mais cômodo eu falar isso, Alexandre, que eu reconhecer que eu não quero. Não, na verdade, sou eu que não quero, porque eu tenho preguiça, porque dá muito trabalho, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Aí o Gilberto diz assim, o que vocês recomendam? O que vocês recomendam fazer durante as vacas magras de concurso? Gente, é permanecer estudando, como a gente teve. A gente passou aí 4 anos da nossa área com vacas magríssimas. O que a gente fez? Exatamente. A gente continuou estudando. Agora a gente está com as vacas gordas. Analista administrativa agora, meu amor, tá vindo, ó, de carrada. O problema é que essa questão está um pouco atrasada, porque agora acabou as vacas magras. Agora vão ser as vacas gordas. Então, prepara. Essa tá aí engorda, é isso mesmo. Ó. Aí ele pergunta, é melhor dar uma pausa ou continuar estudando? Não, pausa é a pior besteira. Você pode diminuir o ritmo, mas você tem que permanecer estudando. E agora, meu amigo, como diz muito bem a Daniela, as vacas estão na engorda e esse ano, esses 4 anos aí, quem quiser ser servidor público é a hora. Eu digo, sabe por quê? SESDF, analista administrativo, mais de 200 vagas. Isso é vacas magras? Não, né? Tá vindo aí tribunais. Tem outra aqui acho que é Gilberto.
Ele pergunta, queria ver sua visão, Kevin, sobre isso. O que fazer com o concurso de cadastro reserva? Fazer ou ignorar? Vou contar minha história, posso? Meu querido Vai lá, vai lá. Gilberto, quando sai, eu estudava para o TRE, tá? Quando saiu o TRF1, sabe quantas vagas tinha? 0. Cadastro de reserva. Eu tinha um grupo de estudo nessa época, Alexandre. 10 pessoas. Uhum. 3. Terminou o TRE. Eu estava estudando para a prova do TRE Pará, saiu o edital do TRF1, um amigo me liga. Saiu o TRF1. Aí eu falei para ele assim, Eduardo, só vou me preocupar com isso quando eu fizer a prova do TRE Pará. Depois eu vou me preocupar com isso. Fiz a prova do TRE Pará, eram 32 vagas, eu fiquei em 52. Fui fazer, aí me inscrevi no TRF1, uma amiga minha. Eu não vou me inscrever, não. Esse concurso não chama ninguém, não tem vaga. Não vai fazer, não, que é só para dar dinheiro para o governo. Tem essas também, né? Aí eu falei, amiga, a gente está estudando. O que custa a gente fazer essa prova? É o mesmo edital. Só entra aí processo civil. Por que a gente não vai fazer? Kedman, não tem vaga. Essa menina, ela me ligava praticamente, Alexandre, todo santo dia, viu, Gilberto? Gilberto, todo santo dia para dizer que eu estava jogando dinheiro e tempo fora. Porque ela já tinha feito reserva e não tinha chamado, que era a pior besteira, e pipipi. Aí eu falei, eu não vou falar o nome dela, porque ela me segue nas redes sociais. Falou assim, eu falei, fulana, bora fazer. Éramos 10, tá? 10, hein, ó. 3. 10 do grupo. Alessandra e Eduardo resolvemos fazer. Das 10, 3. Sabe qual é o resultado? Hoje, nós 3 somos servidores do TRF1. Olha, nós 3 somos servidores do TRF1. E as outras 7? Das 7, uma continuou estudando e se tornou servidora do TRE Piauí. E as outras 6 ficaram no caminho. Então, olha só, não tenha medo de cadastro de reserva. Se o edital, meu amigo, está dentro do teu estudo, vai lá fazer. Por que não? Se você está estudando. E aí eu te conto mais. Quando saiu o resultado, eu estava em 12º. Olha só o que ela fez comigo. 12º. Nossa, amiga, viu o resultado? 12º. Que pena, né? Que esse concurso não chama ninguém. Que pena, que pena. Nossa. Só mais parabéns pelo seu resultado. Sabe quando foi isso? Isso foi, eu lembro direitinho, fevereiro de 2011. Eu falei, não, fulana, mas eu tô feliz com o meu resultado, tá ótimo. Quando foi março de 2020, ou 2012, e o TRF me ligou. Menino, eu liguei para todo mundo. Essa mulher, eu não sabia se ela estava chorando de alegria por mim ou de arrependimento. Oh, amiga, parabéns. Meu Deus, por que eu não fiz esse concurso? Por que eu não fiz? Verdade. Kate, mas tu me falou tanto para eu fazer e eu não fiz, meu Deus. Desse jeito, tá? Eu espero que eu tenha respondido com uma boa fundamentação a tua pergunta, viu? Com relação a cadastro de reserva. A concurseira... Mas, viu... Pode falar. Deixa eu só fazer um adendo. Essa questão é muito recorrente para os concursos de comunicação social, porque a maioria dos concursos de comunicação social são 1, 2 vagas, no máximo 3, 4, 5, e olha lá, né? Mas muitos também são de cadastro de reserva. Então, essa pergunta é muito recorrente, sabe? E entra naquele pacote que eu falei, cadastro de reserva, não vou fazer uma vaga, não vou fazer 2, não vou fazer 100, não vou fazer... Entra todo nesse pacote que a pessoa já está querendo justificar, entendeu? É isso mesmo. E acontece, nas nomeações... A gente sabe que dinheiro não dá em árvore, né? Mas, assim, eu acho que vale a pena investir, né? Numa inscrição, numa ida lá na cidade e fazer, né? Tu tá estudando. Mas e o meu pode continuar a ler lá o que você estava falando. E o mais triste é porque essa minha amiga, ela estava preparada para essa prova. Mas, enfim, escolhas, né? A minha amiga concurseira incessante diz aqui, acabou de sair a autorização do concurso da Câmara
Meu Deus do céu, Câmara dos Deputados, manda mais notícias. Manda lá no WhatsApp para mim. Quero saber de tudo, pelo amor de Deus. Não. Também estou vendo aqui as notícias. Olha que legal, a Gleice aqui, Valente, é minha amiga lá do tempo da Cozampa, que eu trabalhava na Cozampa. Olha só. Fez cursinho comigo lá em Belém. Beijo, meu amor. Coisa linda, é tão bom ver as pessoas que nos conhecem. A Vambora, pro Legislativo, que votou pro Insta com tudo. A Dani diz aqui, usada pelo demônio. Agora é Vambora, Samanta. Kedma é uma história de inspiração, tem minha admiração. Aí, da Câmara. Fala mais. Não, é verdade. Eu tô com a notícia aberta aqui, eles vão oferecer 140 vagas para nível médio superior. Saiu há 15 minutos essa notícia, né? Vai ter vagas para assistente social, 2 vagas, consultoria legislativa 32 vagas, consultoria de orçamento 2 vagas, contador 3 vagas, enfermeiro 2 vagas, farmacêutico 1 vaga, analista de informática 30 vagas, olha, analista de informática tá bom. Médico 15 vagas também tá bom. Para técnica legislativa 33 vagas também tá ótimo, né? Que é a função fim do legislativo, né? E técnico e material 20 vagas. Né? Então, olha, se a Câmara dos Deputados lançou... Meu Deus! Então, bora para cima dele. O Gilberto faz outra pergunta aí. Deixa eu só botar meu celular aqui no lugar, que eu fiquei animadíssima. Ele diz aqui, que responde bem, e vocês têm um termômetro de aprovação, por exemplo, quando começa a ficar em primeiros lugares, em vários concursos, final, sabe qual é o melhor sinal que você está bem? Só um minutinho. Sabe qual é o melhor sinal? É quando você começa a colocar esse nome na lista. Significa que você vai no caminho. Né, Alexandre? Concorda comigo, Alexandre? O melhor sinal é quando você começa a colocar na lista? Eu não entendi. Qual é o sinal eu não entendi. que está sentindo que a gente está sendo aprovado? Que a gente vai ser aprovado? Qual é o melhor sinal? O que tu acha? Como você falou, colocar o nome na lista esse é o melhor sinal, né? Porque normalmente você vê principalmente assim na minha área, que é comunicação social, que os concursos não são muitos, você vê as pessoas, um grupo de pessoas passando nos mesmos concursos em várias posições, né? Num concurso ele passou em segundo, no outro ele passou em 10º, no outro ele passou em 5º. Então você está vendo que essa pessoa ou esse grupo de pessoas estão chegando perto, né? Então, acho que esse sinal existe, assim, como você falou, colocando o nome na lista, é sinal, gente, sim. Tem gente que não mais cedo ou mais tarde, se não foi num curso, não foi no outro, vai ser em algum. Tem gente que não dá importância, tá? Quando você põe seu nome, mesmo que seu nome esteja lá em 200. Gente, mas pensa bem, teve gente que estudou e não colocou. Sabe quando eu fui dar importância para isso? No TJDFT, para analista. Foi a primeira vez, Alexandre, da minha vida que eu não coloquei meu nome na lista. Eu fiquei tão desesperada, porque eu estudei, eu me dediquei, e eu não consegui bater os mínimos. O português da FGV me arrebentou. E ali, eu fui recordar de todos os meus nomes nas listas. E aí eu lembrei o quanto eu não valorizei quando eu passei 250 lá no TRE Alagoas, que eu fiquei triste. Mas ali, Gilberto não é, como é que é o rapaz? Ali, Gilberto, era um sinal de, Kedma, prossegue, você está no caminho certo. Prossegue, você está bem. A gente tem que estar feliz com nossos pequenos resultados. Se você conseguir passar, nem que seja lá em 500, teu nome está na lista, tá como lá está escrito assim, sim. Aprovado, alegra-se, porque você está no caminho certo. Então, quando eu não vi, é tão tal, eu levei 6 meses para me recuperar disso. 6 meses. Nossa. Então sim, não, foi uma experiência que eu nunca tinha acontecido na minha vida. Eu falei, caramba, velho, como assim? Porque o que a gente pensa? Eu me esforcei, eu estudei, eu vou ser aprovada. Eu estudei tudo, eu fiz todas as questões, então eu vou ser aprovada. E não é assim.
Então, se você botou seu nome na lista, alegre-se. Se você não colocou, faça como eu. Começa a mapear e ver onde você errou. Porque se você não foi aprovado, tem Exatamente. alguma coisa que está faltando, que você está errando. Mapeie a tua prova, mapeie os teus erros. Isso é importante, né? A gente costuma, às vezes, quando a gente faz uma prova e não vai bem, esquece aquela prova, não quer nem ver, né? Não quer nem olhar para ela de tanto raiva, né? As minhas Frustração. aqui, ó. Elas me mostram para onde eu tenho que ir, ó. Ó, tá tudo pertinho de mim. Tá tudo pertinho. Olha só. Minha primeira prova para magistratura. Tá aqui, ó. Tá pertinho. Uhum. Sabe o que é? Os teus inimigos têm que estar perto. Aqueles que te derrubaram, Boa. quem te derrubou tem que estar perto de você para você descobrir como eles te derrubaram. Então tenha por perto as provas de vocês. Boa. Ô, Kedma, outro dia você fez um vídeo, né? Eu não lembro que dia que foi, mas já faz algumas semanas. Você ia fazer uma prova, eu tinha acabado de sair de uma prova, e você fala, nossa, eu faço prova porque isso me faz diminuir a ansiedade, faz tornar aquele ambiente mais tranquilo para mim, né? Mais amigável, né? Então fazer prova também é bom, né? É um treino, né? Como eu não tenho atividade jurídica, mas como eu estou em Brasília, o que eu faço? Todas as provas que estão dentro do meu conteúdo, eu vou lá fazer. Por quê? Eu passo muito mal na prova. Me dá, assim, me baixa a pressão, e me dá dor de barriga, ânsia de vômito. Eu fico muito ruim. Então, o que eu percebi? Que quanto mais provas eu faço, esses trem vão diminuindo, essa minha ansiedade vai diminuindo. Então, é bom para quê? O teu cérebro vai começar a acreditar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é um ambiente comum teu que já faz parte da tua vida. Outra, eu não consigo simular a prova em casa. Então, quando eu vou, eu simulo a minha prova. Então, as 7 matérias que eu estudo, eu vou para gabaritar. Eu vou para gabaritar aquelas 7, mesmo que tenha mais coisas que eu não estudei. Mas eu vou para gabaritar aquelas 7 matérias que eu estudo. Então, tá naquele clima, vendo o pessoal, o fiscal levantando, ei, tem 20 minutos, né? Tudo isso me ajuda, porque o que eu penso? Qual é o meu objetivo com isso? Quando chegar o dia realmente da minha prova, eu não enlouquecer, entendeu? Eu não dar um treco. Sim. Achar, não, é mais uma prova. É só mais uma prova. Só mais uma prova. Uma atividade corriqueira, né? Busca transformar numa atividade corriqueira, né? Mas teve um colega que perguntou lá em cima, um pouco antes, né? Sobre o pós-edital, né? Foi o Clóvis. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer mais recentemente, né? Que foi para o concurso da CLDF, foi uma coisa assim, vamos dizer, que eu inventei, pelo menos, não sei se já existia, né? Que eu faço? Eu faço muito simulado, né? Pós-edital, ao contrário do que você falou que você não consegue simular a prova, eu conseguia bastante, assim, né? Eu fazia muitas vezes. Só que como eu fazia, por exemplo, uma prova que ia ter 80 questões, né, conforme o edital, eu fazia de 100 questões, né? Fazia mais questões, colocava 1, 2, 3 de cada matéria, e conforme o edital, se fosse de 4 horas, eu diminuía para 3 horas e 45, 3 horas e meia, né? Então, assim, eu fazia um processo intenso de fazer a prova, né? Mais questões e menos tempo. Então, isso me fazia ganhar agilidade, né? Me fazia aumentar meu grau de concentração, porque eu tinha que estar mais concentrado, porque eu tinha menos tempo para fazer, então eu não podia ficar... Minha mente não podia ficar despistando, né? Tem que chegar em casa, tirar a carne da geladeira, né? Então, eu ficava mais tempo concentrado, né? Com essa técnica. Tanto que quando eu fui fazer a prova da CLDF, eu acabei a prova, acho que faltava 1 hora para acabar o tempo total. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou eu fui muito bem ou fui muito mal, porque não tá certo isso. Aí eu falei, não, eu vou dar uma volta, vou no banheiro, eu vou ver o que eu faço, porque tem alguma coisa errada, acabei muito cedo, né? E foi a que eu passei em segundo lugar na objetiva, né?
Então, assim, essa técnica que eu comecei a desenvolver ajudou muito. Eu não importava muito, assim, se eu... Claro que eu queria acertar, mas eu não importava muito com a taxa de erros, né? Entendi. Porque eu estava fazendo mais questões em menos tempo, tendência de errar era Maior. maior, obviamente, né? Então, Entendi. assim, beleza, eu sei que eu vou errar, né? Mas eu fazia essa prática Eu pós-edital. Eu fazia pelo menos uns tu 2 semanais. tu fazia isso para aumentar o teu nível de concentração, né? Pra aumentar teu nível de Também, né? Aumentar concentração. o nível de concentração. Mas gostei. É aquilo que a gente está falando, cada um, as É. pessoas têm que ir se testando. Para mim, o simulado Então, em casa. ô Kedman, eu era tão maluco, entre aspas, assim, era tão criativo, vamos dizer assim, então, né? Que eu pegava, ligava um notebook do lado no canal do YouTube com barulho, né? Aqueles canais, barulho de pessoas conversando. Então eu ligava o canal no YouTube no barulho de pessoas conversando e deixava do meu lado, para eu, tipo, porque assim, concurso público não é 100% silencioso igual a nossa casa, né? Não é Exato. confortável igual a nossa mesinha, igual a nossa cadeirinha. Tem lá o fiscal falando, o pessoal pedindo para ir no banheiro, o pessoal fazendo pergunta, essa prova é assim, é assado, não sei o quê. E aquilo tudo tira a sua concentração, né? Então, eu ligava eu ligava um canal no YouTube, pessoas fazendo barulho, e deixava lá baixinho, mas que me incomodava, né? Mas Então, aquilo maravilhoso, sabe? ajudava a me concentrar. Vou te contar uma experiência. Eu fui fazer uma prova no Pará e uma colega minha, a escola dela era do lado de uma igreja e estava tendo culto. Ela Olha só. fez um barulho que ela falou, Kedma, não consegui. Que os fiscais foram lá e pediu para baixar, porque a escola estava tendo prova. Baixar. Ela disse, Kedma, eu fiquei num nível de estresse terrível, não fui bem. Aí eu falei isso para ela, olha, por isso que a gente tem que treinar. E foi bom tu falar isso, porque muitas vezes a gente vai para um ambiente muito silencioso, a gente coloca fones, abafadores de ouvido, e na prova você não vai poder fazer isso. Não é assim. Muito boa dica. A prova tem gente conversando, o fiscal conversando no corredor, o pessoal pedindo para ir no banheiro, o pessoal fazendo isso, fungando o nariz, tossindo, não sei o quê, mexendo na comida, tipo, vários sons diversos que tira. Outra coisa que eu faço, Kedman, eu também sou ansioso, assim, talvez nem tanto assim na prova, né? Mas uma coisa que eu faço, para mim funciona, na prova, quando eu chegava lá na minha carteira tal, eu pegava, abaixava a cabeça assim, né, na carteira e dormia, assim. Praticamente eu dormia, assim, sabe? Até começar o barulho de vamos iniciar, eu ficava ali na carteira praticamente dormindo em cima da carteira, né? Felizmente eu tenho facilidade para dormir, então para mim era fácil, né? Então, assim, já cheguei a sonhar já cheguei a sonhar na carteira da prova. Para pessoas que não têm facilidade, eu faço uma oração. Eu não tenho facilidade de dormir. Então, eu entro oração, uma meditaçãozinha ali, eu fecho o olho até também. Aí o pessoal fala, Chico, vamos começar. Gente, olha, nosso papo está muito bom. Já tem 1 hora de live. Obrigada a vocês todos. Nossa, 1h15 já. Até aí. E conversa boa. Quando a conversa é boa, é porque a gente... Parou, né? A gente tem que marcar das nossas famílias se conhecerem, Alexandre. Vamos deixar registrado. Vamos marcar. Vamos marcar. Ó. Todo mundo é testemunha. Fazer um café, um almoço, uma janta. Porque a gente tem essa relação de amizade que a internet nos deu, mas a gente não se conhece pessoalmente. Então, pode lançar o dia e hora que eu vou... Quer ter esse privilégio de estarmos juntos. Gente, para concluir a nossa live, antes eu quero agradecer ao Alexandre pelo convite, agradecer a vocês que estão aqui, foi muito bom. Eu espero que a gente repita outras vezes. Mas, enfim, assim, resumindo, o que eu posso deixar para vocês de mensagem é: concurso é um processo. A gente entra, mas a gente não sabe até quando. A gente só sabe que a gente vai até passar. Mas passar quando? Então, se desprendam de fórmulas mágicas, se desprendam das comparações, não estabeleçam nenhum tipo de meta rígida para vocês, tipo, eu vou estudar e vou passar em 2 anos. Pelo amor de Deus, eu já vi muita gente boa ficando
desistindo de concurso por causa disso. Não troquem de material. Parem de ficar consumindo um monte de coisa. E foquem. Você é capaz. Você vai conseguir. Foque no seu material e estude com equilíbrio, porque a vida não para você estudar. Você tem uma vida além do concurso. Eu acho que o equilíbrio também é muito importante. Então, vá na força, sabe? E se mantenha firme. Até quando, Kedma? Até passar. Pode ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Eu já estou nessa jornada aí depois do TRF. Eu falei 2019, que a gente se conheceu. Foi quando eu comecei a estudar mesmo de verdade. Então, vai aí quantos anos? 4 anos nessa jornada de estudo. Olha só. E tu, qual é a mensagem assim? Você que agora pode... Ele falou que todo mundo quer falar, ó. Me aposentei de concurso público. Qual a mensagem? Primeiro, te agradecer, né, Kedma? Quando eu te convidei, você prontamente aceitou, né? Fiquei muito feliz. Eu até falei, acho que ela não vai ter tempo, não vai querer, sei lá, porque mas vou convidar. A gente sempre tem tempo para os amigos. Então, e vamos fazer esse nosso encontro, né, das nossas famílias aí, vamos marcar assim, né? A Daniela, acho que falou que, vocês moram aí, não se encontraram ainda. É porque eu tô aqui há pouco tempo, ainda não deu tempo. Né? A gente está ainda se estabilizando, mas vamos fazer, isso é bom, né, pra gente. Mas assim, eu não tenho assim a mensagem assim que eu posso deixar, né? É justamente assim, as pessoas elas enfrentarem assim não só as dificuldades da vida, assim, né, mas enfrentarem assim as dificuldades que os concursos oferecem, né? Porque apesar de ser que a gente falou no começo, né, um investimento de risco, você não sabe se vai passar e nem quando, apesar dela ter que enfrentar essas dificuldades, porque a consequência disso vai ser muito boa para elas, né? Ela vai poder oferecer uma vida legal para sua família, né, ou para si própria, se a pessoa não quiser ter uma família, né? Então, assim, vale muito a pena. Assim. Então, acho que ela tem que se convencer de que é possível passar, se convencer de que consegue fazer, que não vai ser perfeito, não vai ser do jeito sonhado, talvez seja de outra forma, né? Mas é possível, né? E assim, até a sua história mostra isso, né? Hoje você através do concurso, conseguiu sair de uma situação de miséria, né? De pobreza, como você falou, e hoje está aí, né? Pode dar chances para os seus filhos estudar, deu chance para os seus filhos estudar, está dando chance para o seu marido estudar, né? Porque lá no início você enfrentou esse medo inicial e conseguiu passar no concurso que talvez não era dos seus sonhos, né? Mas era o concurso que te fez continuar e conseguir ainda coisas melhores e ainda vai conseguir melhores coisas, né? Então, assim, eu acho que a pessoa primeiro tem que se resolver, né? Tipo, não, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu quero. Vai ser o jeito perfeito? Talvez não seja o jeito perfeito, porque gênios são poucos, né? Então, vai ser do jeito que for possível, com as dificuldades que existem, né? Acho que é isso, assim, em resumo. Mas muito obrigado, Kedman. Eu vou deixar disponível aqui, se eu não apertar nenhum botão errado, eu vou deixar isso disponível aqui no nosso canal. Isso. Aí, se não deu tempo para assistir inteiro, assistir depois, compartilhe aí com os amigos, nos grupos, a gente está aqui para contribuir também. Tudo bem, muito obrigada. Então, pessoal, foi muito bom estar boa noite, bom descanso para todo mundo e vamos curtir essa boa notícia da Câmara dos Deputados. Tchau, tchau. Já vou ver essa notícia. Bora!